Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Diante daquilo que nós já temos passado ao longo das terças-feiras, quem tem acompanhado, quem tem examinado, aqueles que entenderam a importância de meditar nas Escrituras, conhecer a poderosa palavra de Deus, aqueles que compreenderam que a palavra é o único alimento que alimenta a nossa alma, e que sem ela não tem como um cristão conseguir viver de pé na presença do Senhor. A meditação das Escrituras, nem que seja uma vez no dia, um momento durante o dia, mas isso é essencial para que eu e você possa entender o quanto nós somos dependentes do Senhor. Nós sempre temos, aliás, o Senhor sempre tem batido nessa mesma tecla, o Senhor sempre tem mexido com o nosso coração, nos fazendo entender que muito tempo da nossa vida diária é dedicada, é oferecida, é ofertada a tantas outras coisas que talvez são boas, são importantes, são significantes para a nossa vida, mas que não são tão importantes do que estarmos com o Senhor. Talvez se eu tivesse a liberdade de perguntar aqui, ou de chamar à frente, e eu não vou fazer isso, claro, mas se fôssemos chamar à frente aquele que talvez tirou um tempo para orar hoje, talvez alguns não poderiam vir. Se eu fosse aqui chamar à frente, talvez alguns que tiraram um momento para ler a palavra, talvez alguns não poderiam vir. Porque a grande realidade, irmãos, é que essa prática tem ficado distante da vida de muitas pessoas que se dizem cristãos. Eu sei que a nossa vida ela é corrida, trabalho, preocupações, afazeres, mas nós não podemos de maneira nenhuma ser uma marca da vida, porque as Escrituras deixam bem claro que a preocupação de Marta em procurar os afazeres da vida trouxe sobre ela ansiedade, trouxe sobre ela preocupações terrenas, ao ponto que ela perdeu o melhor do momento, que era estar aos pés do Senhor Jesus. E porque nós entendemos ao longo da nossa caminhada que Jesus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, então a gente trata as coisas de Deus, a gente trata um relacionamento com Deus de qualquer forma, sempre deixando para depois. Todas essas igrejas que nós examinamos ao longo das terça-feiras trouxe para nós ensinamentos de correções, de elogios
mas trouxe também advertências para mim e para a tua vida, para que a gente possa entender, meus irmãos, e compreender o mais rápido possível que nós precisamos sim rever a cada dia a nossa vida cristã. Nós precisamos rever a cada dia se verdadeiramente houve uma correção na nossa vida, se verdadeiramente houve um arrependimento genuíno, se verdadeiramente nós estamos com o coração inflamado e aplicado nas coisas do reino de Deus. Porque se nós não vigiarmos e deixarmos as coisas exteriores, as coisas dessa terra, nos sufocará dia após dia. As preocupações, as contas para se pagar, as dificuldades da família, as dificuldades do nosso interior, o conflito da mente, um coração vazio, um coração atribulado, um coração magoado, e essas coisas vão criando sobre nós uma vida rotineira, ao ponto, irmãos, nós gradativamente vamos nos afastando daquilo que nunca deveríamos afastar. É bem verdade que muitas vezes existe uma facilidade hoje para nós se afastarmos do Senhor, e existe uma dificuldade grande de se afastarmos daquilo que nos afasta do Senhor. Foi falado terça-feira na mensagem que Deus colocou no nosso coração, que a igreja sempre foi um ambiente que era fácil de se entrar, mas difícil de sair. Porque quem entrava no seio da igreja, quem entrava na experiência da comunhão do corpo de Cristo, não queria mais sair, não queria, porque ali estava o alento do Senhor. Não, mas é pessoas, chame pessoas falhas. A igreja sempre foi composta de pessoas falhas. Se você está procurando um lugar perfeito, meu irmão ou minha irmã, eu quero te dizer, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, porque nós queremos ver perfeição no pregador, nós queremos ver perfeição na irmã, nós queremos ver perfeição no irmão, mas não queremos ser perfeitos, não queremos lutar para ser exemplo, e achamos que Deus vê todas essas coisas e faz vista grossa, porque Deus é menino. Cristo, Ele não fez vista grossa para as necessidades das igrejas. Ele soube elogiar, Ele soube reconhecer as qualidades da igreja, Ele soube mostrar ali o vigor que a igreja tinha, mas também Ele fez questão de relatar as falhas, as faltas e as dificuldades. E eu digo aos irmãos, é melhor nós ouvirmos o Senhor sobre as nossas falhas do que sobre os nossos acertos. Porque se nós estamos acertando em alguma coisa, glória a Deus, vamos continuar nessa pegada. Mas quando a gente está errando em algo na caminhada e não temos consciência, porque nós, quando nós erramos, quando nós estamos se distanciando, quando nós estamos falhando, quando nós estamos fugindo, a gente não enxerga isso. Quem está de fora enxerga. As pessoas à nossa volta vê, o irmão está em dificuldade, a irmã está entrando numa luta, mas a pessoa que está nesse processo, ela não consegue enxergar. E muitas das vezes o Senhor vem, o Senhor fala, o Senhor adverte, o Senhor mostra, mas não há uma reação diante da ação da palavra, não há um respirar de vida, não há uma tomada de posição. Nós vemos em cada igreja que estava ali alojada, naqueles ambientes, eram igrejas amadas do Senhor, era um povo que Deus amou, e por isso que Ele amou tanto, que se preocupou em orientar a sua igreja, em advertir, em corrigi-la, em convidar a igreja a um arrependimento. Ou nós estamos vivendo uma vida cristã sem uma vida de arrependimento? Ou achamos que arrependimento foi um dia quando nós levantamos a mão, aceitamos Jesus, se é que aceitamos, descemos as águas, tivemos alguma experiência e pronto, estou salvo. Não é bem assim não, irmãos. O caminho é estreito. O caminho é estreito. É um caminho de renúncia. É um caminho que muitas das vezes, irmão, nós temos que ter condição
de trocar coisas pelo amor do Senhor. Às vezes nós conseguimos deixar algumas coisas por coisas terrenas que nós amamos, que nós gostamos, mas pelo Senhor às vezes não estamos conseguindo deixar algumas coisas. Entre 7 igrejas, que não só tinha 7 igrejas naquela época, mas 7 igrejas que estavam ali, ao qual Deus enviou cartas, que não apenas eram cartas que serviam apenas para ela, mas servia para todas as igrejas, como serve até hoje para os nossos dias. Advertências e orientações do Senhor, o qual nós aprendemos que diante de 7 igrejas, 5 recebeu elogio e recebeu repreensão. Porém teve 2 igrejas, 2 cartas que foram endereçadas a 2 igrejas, e essas igrejas, elas não receberam repreensão da parte de Deus, elas não receberam uma palavra de convite ao arrependimento. Qual foi essas igrejas? Os irmãos se lembram? Os irmãos se lembram qual foi? Mandado? Na Filadélfia. Irmã Thaisa? Os irmãos se lembram qual foi as igrejas, as 2 que não receberam repreensão? Os irmãos desse lado? Oi? Filadélfia e Esmirna. Os irmãos atrás, irmãs, concordam? É isso mesmo? Micael, Júlia, Aline, é isso mesmo? Filadélfia e Esmirna. Tem dúvida? Vamos pedir ajuda ao universitário? Sabe quem é o universitário que a gente precisa pedir ajuda? É o Espírito Santo. Ele que nos ensina todas as coisas. Essas perguntas que às vezes aleatoriamente no meio da mensagem a gente faz, não é para envergonhar ninguém, não é para dizer que você sabe menos do que os outros, mas o desejo do Senhor é que a gente comece a aprender as coisas do Senhor. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, a realidade dura nossa é que nós passamos um dia no celular, nós passamos um dia feito com a televisão, passamos um dia feito com as redes sociais, e se você quiser passar, passe, meu irmão, não tem nada a ver com isso. Porém, eu não posso deixar de te advertir, eu não posso deixar de te advertir uma verdade, porque o meu compromisso, sabe com o que é? É com a sua salvação. Agora, o que você faz ou deixa de fazer, o problema é de cada um. O problema é de cada um. Mas enquanto eu e você precisar ouvir a verdade, é a verdade que Deus vai falar conosco. Porque é a verdade que liberta. Amém? Esmirna foi uma das primeiras igrejas que nós estudamos ali, que não recebeu correção. Esmirna foi uma igreja que foi perseguida, maltratada, uma igreja que era pobre financeiramente, mas Cristo disse para ela: tu és rico, porque a riqueza que a igreja tinha não desviava ela do caminho de Jesus, a riqueza que a igreja tinha não se corrompia, a riqueza que a igreja tinha, o ladrão não roubava. A igreja cumpriu aquele texto de Mateus que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu, porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O coração da igreja de Esmirna não estava nos tesouros da terra. A perseguição era tão grande, a luta era tão grande, que não havia tempo para conquistas terrenas, só havia tempo para buscar o Senhor da glória. E sabe quando é que nós vamos talvez nos encontrar com a igreja de Esmirna? É quando a grande tribulação chegar, é quando a grande perseguição chegar, é quando as coisas que nós conquistamos não fará mais sentido algum para a nossa vida. É quando a casa, o carro, a moto, quando tudo, salário, emprego bom, bom casamento, as conquistas, é quando tudo isso não faz mais sentido algum para nós. É quando nós enxergamos que tudo isso não adiantará de nada para nós, diante do momento que o que nos resta é chorar e buscar a presença do Senhor. Só que nós poderíamos fazer isso antes de chegar a uma grande tribulação. Nós poderíamos viver, irmãos, mesmo conquistando as coisas,
mesmo tendo os benefícios dessa terra, mas nós poderíamos já viver uma vida com o coração no reino de Deus. Eu sempre gosto de dizer, quanto mais o coração do cristão é inflamado e conduzido e dominado pelo céu, mais as bênçãos materiais vão alcançar ele. Não é ele que vai alcançar, não, é as bênçãos que vão alcançar ele. Sabe por que elas vão vir? Porque Deus sabe, as bênçãos materiais não vão corromper, não vão dividir nem separar o povo do Senhor. Só que o povo pensa que, não, eu tenho que me matar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não adianta, a Bíblia diz, se acordar de madrugada, comer o pão da amargura do metardo, é botar no saco furado. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa, as coisas que Deus tem para mim e para você, no tempo certo elas vão vir, elas vão acontecer. O que Deus tem planejado para mim e para a tua vida, em todas as áreas da nossa vida, elas vão vir no tempo de Deus. A única preocupação que Deus quer que você tenha é com a nossa vida diante dEle, é com o nosso coração. Como está o nosso coração? O nosso coração está incendiado pelas coisas do Senhor, o nosso coração está inflamado de desejo pela presença de Deus, ou o nosso coração está carregado de glutonaria, de prazeres, de coisas que não trará alegrias verdadeiras. Nós precisamos, irmãos, urgentemente, a igreja do século 21 precisa urgentemente saber dividir as coisas, separar as coisas, para que não sejamos frequentadores de igreja, para que não sejamos membros de uma congregação, mas não somos membros verdadeiros do corpo de Cristo, do corpo que vai ser arrebatado, da igreja que vai ser arrebatada. Porque não adianta eu fazer parte de uma igreja, de uma congregação, e no final de tudo eu não ser arrebatado. De que adiantou? De que adiantou a minha aparência? De que adiantou? Por isso que naquele dia muitos ficarão surpresos. Por isso que naquele dia muitos serão pegos de surpresa. Por esses dias eu conversando com o irmão e dizendo, rapaz, eu chego a uma conclusão, o inferno vai estar cheio de crente. E vai ter. Se tem uma coisa que o inferno vai estar cheio de crente, sabia disso? Porém, tem um lugar que não cabe no inferno, é o servo de Deus, é o cristão, é o que tem comunhão com o Senhor, é o que tem comunhão uns com os outros, é o que tem uma vida devocional com Deus, é aquele que se acorda de manhã, a primeira coisa que faz é dobrar o joelho e agradecer pela noite, apresentar o dia, é aquele que tem uma vida diária de oração, é aquele que está trabalhando, mas está conectado com Deus, é aquele que chega em casa, ele não quer perder tempo em outra coisa, que é a palavra, ele quer se alimentar, ele quer estar próximo do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque nós já passamos um dia bombardeado por ímpios, trabalhamos com ímpios, convivemos com ímpios, temos contato com ímpios, entramos em lares de ímpios, num mundo que jaz no maligno. Se nós não estivermos conectados com Deus constantemente, se nós não estivermos revestidos com Deus, serve do diabo, nos enfria e nos tira da caminhada. O irmão estava contando a experiência, ausente da congregação, ausente do corpo, achando que não depende mais da igreja, não precisa mais de ninguém, já conhece a palavra, eu sou autossuficiente, não preciso ser instruído por ninguém, não preciso receber conselho de ninguém. Aí houve uma situação no seu lar, onde a esposa se manifestou, e o demônio na boca dela mandou chamar eu. Está vendo? O demônio disse assim, chama lá o teu líder da rua. O diabo nos conhece, irmão. Aí eles, não tem esse negócio do líder não, eu que vou repreender. E foi repreender. E orou, em nome de Jesus. O Senhor expulsou ali, glória a Deus. Mas quando saiu dela, pegou nele. Veio um contra-ataque tão forte do inferno contra a vida dele, que ele caiu em um tremedeiro incontrolável. Caiu na cama ajudado porque não tinha força, pegou no sono, quando se acordou, sabe como é que ele estava? Gago.
Não estava nem conseguindo falar, gago. Os irmãos pensam que o diabo é brincadeira, aí tem gente brincando com o diabo. Não brinque não, porque ele está brincando com você. Não brinque não. Por isso a necessidade, nós cada dia, irmãos, ou em casa ou na congregação, nós estamos sempre se revestindo. Quando a gente fala da necessidade de se revestir de Deus, do poder de Deus, das armaduras de Deus, do Espírito de Deus, é porque você está rodeado de demônios que querem tua vida, que querem te matar, que querem te tirar da presença de Deus. Só que o diabo quer fazer as pessoas entender que tudo isso é ilusão, é mentira. Eu já vi crentes dizer que negócio de diabo não existe, o diabo são as pessoas. Já vi muito crente dizendo isso. E as pessoas vão brincando e caem no laço do inimigo. Não é brincadeira não, meus irmãos. A igreja de Filadélfia foi uma da igreja que não recebeu correção da parte do Senhor. O Senhor inicia falando para essa igreja que Ele é aquele que é santo e verdadeiro. Porque só tem um que é santo, e só tem um que pode nos santificar, é o Senhor Jesus da glória. Ele se apresenta para a igreja como aquele que é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E é nele que nós temos que se espelhar, é Ele que nos santifica. Quando lemos a sua palavra, essa palavra nos santifica. Quando nós oramos, pela oração somos santificados. Quando nós jejuamos, pelo jejum, nós matamos a nossa carne e santificamos o nosso espírito. Ele começa mostrando para a igreja que quando a igreja anda com Ele, aquele que é santo, santifica aqueles que andam com Ele. E ele diz mais, aquele que é santo e que é verdadeiro, louvado seja Deus. Só tem um, só em um contém a verdade. Ele mesmo, o próprio Cristo, em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, louvado seja Deus. Você quer a verdade? A verdade absoluta não está em mim, mas está na pessoa do Senhor Jesus. E você tem em suas mãos, a palavra de Deus é a verdade. É ela que liberta, é ela que transforma, é ela que nos salva, é ela que restaura, é ela que nos santifica, bendito seja Deus. E o diabo sabe disso, irmãos, por isso que é essa luta constante espiritual para afastar os cristãos da palavra. Os cristãos pensam que não estão lendo Bíblia, não é porque não precisa ler, não entende que é o diabo que está atacando, é o diabo que está trabalhando para que eu e você não tenha sede das Escrituras. Quando você sente aquele toque, que vem aqui na sua mente: eu não li a palavra hoje, mas nunca li a palavra. Não é sua carne não, é seu espírito necessitando de se alimentar do pão do céu. E as pessoas pensam que é simplesmente algo natural, o perder a vontade de ler as Escrituras, ter fastio de comer a palavra. Não, irmãos, existe ação de demônios por trás. Nós precisamos viver naquele que é santo e que é verdadeiro, louvado seja o Senhor. E quando nós lemos a palavra, nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro, naquele que tem a verdade e que é a verdade absoluta. É esse Deus, esse Senhor e Salvador, que se revela para a igreja como aquele que é o suficiente para a vida dela, aquele que é santo e que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, louvado seja o Senhor. Quantas coisas talvez Deus já abriu para nós, e talvez quantas portas Deus fechou para nós, porque Ele tem a chave, Ele tem a autoridade. Chave fala de autoridade, fala de domínio. Ele disse a Pedro: eu te daria as chaves do reino. A religiosidade, o catolicismo romano entendeu que Pedro é chaveiro, tem a chave do céu, que Pedro é quem abre a porta para chover. Não é assim que as pessoas entendem? Porque ele disse que Jesus que deu as Pedro as chaves do céu, do reino do céu. Só que era autoridade, era ousadia. E isso nós começamos a ver em Atos dos Apóstolos. A primeira ministração da palavra quem fez foi quem? Pedro. Quantas almas se converteram? Quase 3.000 almas.
Ali estavam as chaves do reino sendo entregue na mão de um homem que seria usado com poder e autoridade. Cristo tinha essa chave, porque a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus. Ele tem um domínio de todas as coisas. Sabe qual foi a primeira porta que Jesus fechou para mim e para você? Quem sabe? Alguém sabe? Pode falar, quem sabe? Pode chutar. Porta do inferno. Ela estava escancarada para mim e para você. Era para lá que nós estávamos caminhando, para um tormento eterno. Porém, Cristo, que tem poder de fechar e abrir, Ele fechou as portas do inferno. Louvado seja o Senhor. Por isso que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre o povo dele. Bendito seja o Senhor. Porque Ele é aquele que fecha. O que Ele fecha, ninguém abre. O que Ele abre, ninguém fecha. Louvado seja Deus. Sabe qual foi a porta que Ele abriu para você e para mim? Foi? Porta da graça, da salvação. Porta essa que de maneira nenhuma eu e você poderia abrir. As nossas obras, as nossas boas vontades, os nossos feitos humanos, nada disso era capaz de abrir a porta da graça, de abrir a porta da salvação. Nada disso, nada que nós viéssemos fazer teria capacidade de nos remir e nos fazer ser aceitos por Deus. Mas Jesus, com autoridade, Ele abriu a porta da salvação do nosso Deus. E lá em João 10 Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. Quem entra por Ele, salvar-se-á. Bendito seja Deus. Porque Ele tem a chave da autoridade. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 8. A expressão que ele usa em todas as igrejas, novamente ele traz aqui para a igreja de Filadélfia, quando ele diz no versículo 8: eu sei as tuas obras. E toda terça nós temos lido uma carta e temos visto essa expressão batendo no nosso coração. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que você anda fazendo. Eu sei o que você faz no oculto, nas escondidas. Eu vejo tudo, porque Ele tem olhos como chama de fogo. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Tudo que aprendemos em todas as cartas. Eu sei as tuas obras. Como estão as nossas obras de amor? Como estão as nossas obras de misericórdia? Como estão as nossas obras de fé? Como estão as nossas obras de piedade? Somos piedosos? Somos piedosos? Ou só temos a aparência de piedosos? Somos misericordiosos? Ou só queremos a misericórdia? Nós amamos? Ou só queremos ser amados? Às vezes nós queremos receber para depois dar. O Evangelho ensina ao contrário. A melhor coisa é dar do que receber. Porque Cristo não esperou você amar Ele primeiro para Ele te amar. Mesmo você o odiando, mesmo você o aborrecendo, mas Ele te amou. Louvado seja o Senhor. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Louvado seja Deus. Essa porta tanto está ligada com a porta da salvação, como também a porta do evangelismo. Paulo, em suas cartas, ele diz, quando ele pede a igreja para orar por ele, para que Deus abrisse uma porta, para que a mensagem fosse pregada. Cristo amava tanto essa igreja, Cristo viu o serviço dessa igreja, que Ele abriu as portas para que a igreja trabalhasse para o reino. E quantas portas Deus tem aberto para mim e para você? E não é porta do emprego não, são oportunidades que Deus nos dá, sabe para quê? Para se aproximarmos mais dEle. Quantas vezes Deus abre porta para que você possa ter oportunidade de orar e nós não oramos? Quantas das vezes nós despertamos pela madrugada e de vez de orar, nós vamos olhar o celular? Quantas das vezes nós rolamos a madrugada, perdendo tempo com coisas fúteis, mas não conseguimos rolar a madrugada de joelhos orando? Porque orar é pesado, porque orar é cansativo, mas ficar com o olho brilhado em
peso, nem sono, nem cansaço, porque a nossa carne gosta disso, irmãos. A minha carne gosta disso. A minha carne se alimenta dessas coisas. A Bíblia diz que o homem natural, ele se inclina para as coisas da terra. E será que nós estamos sendo uma igreja natural? Quando só se inclinamos para as coisas da terra? Ou estamos lutando a cada dia para ser uma igreja espiritual? Temos nossos momentos de alegria, precisamos ter. Temos nossos momentos de distrações, precisamos ter. Temos nossos momentos de diversões, precisamos ter. Mas muito mais precisamos estar sempre com o Senhor. Porque os momentos da alegria são bons, mas passam. Passam. Posso usar um exemplo. O irmão me permite, irmão Léo. O irmão Léo foi para João Pessoa domingo. Foi bom ou não foi? Foi feliz ou não foi? Mas hoje, não passou? Passou. Passou. São coisas que eu estou dizendo que é errado, não. Mas são coisas que ficam só na memória, passou. E se a gente quiser ter novamente essa alegria, temos que fazer o quê? Se o irmão Léo ou eu ou qualquer pessoa que quiser viver essa mesma alegria de momento, nós temos que fazer o quê? E novamente em João Pessoa. Por isso que essas coisas, por mais interessantes e importantes que sejam para nós, em alguns momentos da nossa vida, mas nada se compara em estar no secreto, com os joelhos no chão, com a cara no pó, chorando aos pés do Senhor e recebendo o refrigério dos céus, e recebendo unção do Espírito, e recebendo convicção de perdão de pecados, e recebendo capacitação para cumprir o chamado qual Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos, irmão, não podemos misturar os valores de Deus com os valores da terra. Cada qual tem que ficar no seu lugar. Amém? Amém. Eu sei as tuas obras, Ele sabe as minhas, Ele sabe as tuas, Ele sabe as nossas. E Ele diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja Deus. Ninguém pode fechar a porta da oração que Deus abriu para mim e para você. Talvez eu e você não queira passar por essa porta. Talvez eu e você não queira ter uma vida de oração, mas ninguém pode fechar. Ela sempre vai estar lá. O Senhor sempre vai estar nos convidando aí para o secreto. Ninguém pode fechar a porta de ler a palavra, a oportunidade. Talvez eu e você não queira passar por essa porta, mas ela sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá. E muitas vezes, talvez, essa palavra soa como um comichão nos ouvidos, uma coceira, incomoda. Incomoda. Porque quando eu deixo de ser espiritual e passo a ser natural, tudo que vem de Deus me incomoda. Tudo que vem de Deus me faz mais mal do que bem. Mas quando a gente está sendo espiritual, tudo que vem de Deus nos leva para perto dele. Eu me lembro da experiência de um irmão que estava conosco, fervoroso na fé, lendo a palavra, desejando ser um homem de Deus, pregar a palavra. Tudo que se pregava no culto, o cara dava glória. Fosse a palavra dura de correção, mas estava lá louvando. Quando saiu da presença de Deus, ele começou a ser apenas um mero visitante, com aparência de ímpio, com vestes de ímpio, com um olhar de ímpio. Tudo que se pregava aqui, sabe o que ele dizia lá fora? Não vou falar mais não, porque o cavalo é só para receber indireta. É só para receber indireta. Sabe por quê? Porque a palavra que combate o pecado, a palavra que confronta o pecado, confronta todos que estão aqui, e confrontou ele. Porém, por ele estar na carne, não no espírito, tudo que vem de Deus não é engolido, é vomitado, não é aceito, é rejeitado. E os irmãos guardem isso. Se eu e você, em algum momento, no culto, na ministração da palavra, nós começarmos a rejeitar a ministração da palavra, é um sinal que o Espírito Santo não está mais em nós.
É uma grande evidência que talvez o Espírito Santo não está mais. Porque a gente não vem para o culto para rejeitar a palavra. A gente vem para o culto para receber com alegria a palavra. Amém? Porque nós não somos ímpios. Somos povo do Senhor. Talvez você não goste da forma que alguém pregue, da forma que outro não pregue. Então estude para você vir aqui pregar melhor. Faça a diferença. Faça a diferença. Então eu não gosto daquele irmão do jeito que ele prega. Então você, meu irmão, busca a Deus, venha para cá e faça melhor, para que Deus seja glorificado. Mas não fica atirando pedra não, porque já tem muita gente atirando pedra. Deus não nos chamou para tirar pedras, porque apedrejado nós merecíamos, e Ele estendeu foi a mão de graça e de misericórdia. Amém? Então não se importa com o pregador, se importa com a palavra. Talvez se o irmão aqui começar a ministrar e não estiver alcançando a palavra e eu discernir, mas no meu canto eu fico orando, sabe para quê? Para que o Espírito me alimente e me conceda o que eu preciso ouvir do Senhor. E desse a cada um. Talvez eu aqui venha e não alcance uma mensagem que você precisava ouvir na ministração, mas se você tiver no Espírito o que você precisa ouvir, Deus no seu íntimo vai falar contigo. Você não vai sair daqui vazio. Agora, rejeitar a palavra, irmão, não podemos. Não podemos. Porque se eu chegar ao momento de rejeitar a palavra, é uma grande evidência que o Espírito Santo não habita mais em mim. Sabe por quê? Porque quem testifica a palavra em mim, quem me faz e me leva a aceitar a palavra com bom grado, é o Espírito de Deus. Sansão, um homem que quando o Espírito de Deus veio sobre ele fazia proezas e maravilhas, com uma queixada de ossos do queixo de um jumento. Sansão matou 1000 homens. Sansão pegava os portões das cidades dos filisteus, que não eram portões como esses das nossas casas, eram portões grandes, ferrolhos grandes, e levantava como se levantando uma pedra de isopor. Um homem que Deus usava poderosamente, porque ele tinha um chamado de propósito de Deus. Diante do exército dos filisteus, Sansão vencia, mas diante da Dalila, Sansão foi derrotado. Diante de uma mulher. Às vezes são coisas poucas que estão nos vencendo. Às vezes são pequenas coisas que estão nos vencendo, sabia? Às vezes você já teve uma vida grande de oração, você já venceu grandes inimigos, mas hoje o celular está te vencendo, uma rede social está te vencendo, e você não consegue entender, porque não faz sentido para você vir para o culto, porque você não gosta de ouvir o culto, porque a palavra não entra, porque você não entende, porque você passa o dia se enchendo de lixo terreno, de lixo espiritual. Aí quando eu chego no culto, o que é que eu vou ter espaço para receber? Nada, não tem espaço para a palavra, irmão, porque eu estou cheio de coisas que não me levou para perto de Deus, mas só me afastou de Deus. Torno a dizer aos irmãos, como sempre digo, não estou pregando que você não possa usar redes sociais. Você tem, eu tenho, nós temos. Não podemos permitir essas coisas nos usar. Não podemos ser escravos dessas coisas. Não podemos estar submissos a essas coisas. Temos que subjugar todas essas coisas a nós. Amém? Amém. Ele pôs uma porta diante daquela igreja, o qual ninguém poderia fechar. E aquela igreja, tendo pouca força, mas guardou a palavra dele e não negou o nome do Senhor. Como está a nossa força? Por mais que seja pouco, nós vamos guardar a palavra. Vamos guardar a preciosa palavra de Deus. Vamos guardar. Talvez a força seja pouco. Talvez você venha para o culto se arrastando. A pouca força aqui é aquela pessoa que não está com força muito, mas com a pouca que tem, ela não desiste. Tem gente que tem pouca força, já quer desistir. Tem pouca força, já quer cair no pecado. Tem pouca força, já quer ceder aos prazeres dessa terra. Pouca força. A pouca força não é para você desistir, não. A pouca força é para a sua fé ser provada e você mostrar: a minha força está pouca, mas eu não desisto de caminhar. A minha força está pouca, mas eu vou permanecer orando. A minha força está pouca, mas eu vou permanecer congregando. A minha força está pouca, mas eu vou permanecer lendo a palavra. A minha força está pouca, mas eu vou permanecer jejuando. A minha força
está pouca, mas eu vou continuar guardando a palavra do meu Deus. Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Davi guardava a palavra, mas quem guardava Davi não pecar era a palavra. Você guarda a palavra e a palavra te guarda. Coisa gloriosa. Você guarda a palavra e ela vai te guardar. E nós vamos ver o que aconteceu com essa igreja. Uma igreja que se expandia no evangelismo, uma igreja que crescia no reino de Deus, uma igreja que soube aproveitar as oportunidades e portas abertas que estavam diante dela. E o Senhor sabia que a força daquela igreja era pouca, mas mesmo tendo pouca força, ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Será, irmãos, que em algum momento da nossa vida nós não estamos negando o nome do Senhor? Será que talvez nós estamos como Pedro? Que Pedro disse: Senhor, eu estou pronto até e morrer contigo. Eu estou pronto para tudo, até mesmo para morrer contigo. Eu estou pronto, estou preparado. Estou pronto e preparado. E querendo. É assim que poder. Pedro foi logo botando banca diante dos discípulos. Eu estou pronto e preparado. Se for para morrer contigo, estamos juntos. O que der para o Senhor, dá para mim. Só que Pedro sabia que ele ia se frustrar com suas próprias palavras. E Jesus, sabendo, Jesus disse: Pedro, lança o lugar do canto, vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, esse pode até te negar, mas eu não. E quando Jesus foi preso, Pedro estava na beira da fogueira, junto com os demais, se esquentando, já não estava mais perto com o mestre. E aí começou o povo, eu andava com ele. Não. Tu era um deles. Não. Ei, já te vi você com ele. Não. E aí Pedro entendeu que ele era tão valente o suficiente a cumprir com a palavra salvadora dele. Ele negou o Senhor. E às vezes a mesma coisa em algum momento acontece conosco. Nós abrimos a nossa boca, fazemos promessa a Deus: Senhor, vou fazer a obra. Senhor, vou fazer isso. Senhor, vou orar mais. Senhor, depois do meu batismo, eu vou buscar mais. Senhor, recebi o dom de línguas, eu vou buscar mais. Eu quero mais. Fazemos muitas promessas a Deus. Só que às vezes o tempo vai passando e a gente não cumpre nenhuma delas. Sabe por quê? Porque nós estamos negando o Senhor. E a gente vai se frustrando, porque vamos sendo precipitados com as palavras, dizendo que vamos fazer, que vamos ser, que vai acontecer, e na verdade não faz nada. Quem aqui não começou esse ano de 2020 e disse: Senhor, esse ano eu vou te buscar mais? Quem talvez aqui no início disse: Senhor, esse ano me ajuda a te buscar mais. Eu prometo que eu vou orar mais. Eu prometo que eu vou jejuar mais. Eu prometo que eu vou ser um servo melhor, uma serva melhor. E continuamos do mesmo jeito. Promessas que não são cumpridas. Por quê? Porque nós negamos. Falamos de Pedro porque ele negou o Senhor. Falamos de Judas porque Judas vendeu o Senhor, traindo por 30 moedas de prata. E às vezes nós vendemos o Senhor e trocamos por muito menos. Por muito menos. Esses dias aqui, acho que foi quinta-feira, semana passada, a gente ficou aqui, terminou o culto, ficamos conversando aqui com os varões, como você vai ficar. E o irmão disse: Irmão, vamos apagar a luz, vamos embora. Estou cansado. E vamos, e a gente terminando um assunto, e entrava no outro, e entrava no outro. Irmão, vamos cuidar, bora. E entrava um assunto. E hoje eu entendo que era Deus segurando a gente. Hoje eu entendo que era Deus sustentando a gente aqui no lugar. Hoje eu entendo. Às vezes na hora a gente não consegue entender. Irmão, vamos cuidar, estou cansado. Pô, peraí, deixa eu só terminar isso aqui. E ele deu 10h30, a gente tá aí. Aí passou uma mulher subindo. Depois ela voltou. Aí chamou uma menina, uma criança que estava ali, mandou me chamar. Eu fui até ela lá fora. Ela já estava em pranto, chorando. Eu vou se orar por mim, porque eu estou oprimido, eu tenho um demônio me perturbando, eu quero tirar minha vida. Aí muitas vezes a gente não entende esse propósito de Deus. Se a gente expõe algumas necessidades, também os varões, a gente orou por ela, repreendemos ali todo o mal, toda a seta do diabo, ela se acalmou, ficou aliviada. Diz que
quer entregar a vida a Jesus, que afastar do Evangelho, quer voltar para a presença de Deus, então volte. Então volte. Sabe, ela estava aqui no culto conosco, veio aqui visitar, estava visitando uma denominação do lado daqui, desse lado. Olhe pela vida dessa jovem, 17 anos, uma jovem perturbada, que precisa do Senhor. Uma jovem que quer o Senhor, que ora para voltar para os caminhos do Senhor. Às vezes tem gente que está orando para sair. E se eu e você sair para voltar depois, irmão, é mais que entra. Porque é um demônio e mais 7. O cara vai ficar carregado com 8 demônios nos pinhaços, me perturbando, fazendo você se contentar com o que a gente viu na mensagem do domingo. Com o quê? Bolotas de paus. Porque o mundo oferece bolotas de porco. Os demônios que conseguem tirar um cristão da presença de Deus, e aqueles 8 demônios que estão na vida dele, vai levar ele a se contentar, a ter prazer com um banquete de porcos, com um banquete de coisas mundanas. E aí você vê um camarada que estava na presença de Deus, que pregava a palavra, que orava, que santificava, e vai passar os 30 dias no parque do povo, enchendo a cara, bebendo, farrando, se prostituindo. Por quê? Porque ele tem que se contentar com bolota de porcos. Tem que se contentar com aquilo que o mundo oferece para poder alegrar seu coração vazio. Só que é uma alegria enganosa, mentirosa, é ilusão. É ilusão. Tudo é ilusão. Nós precisamos orar cada dia para Deus nos sustentar na presença dele. Senhor, minha carne quer que eu saia. Senhor, o diabo quer que eu saia. O diabo não quer que eu vá para o culto. O diabo não quer que eu ore. O diabo não quer que eu consagre a minha casa, o meu lar, a minha casamento, a minha família ao Senhor. O diabo não quer que eu seja um varão com entendimento. O diabo não quer que eu seja uma mulher sábia. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a fazer a diferença onde o Senhor me coloca. Me ajuda a ser diferente dos iguais. Não me ajuda a ser igual a todo mundo, não. Eu quero ser diferente, eu quero parecer contigo, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer a obra. Me ajuda, me capacita. As almas estão envelhecendo. Como disse no ano passado, a igreja antes era um ambiente que era fácil de entrar e difícil de sair. Hoje está fácil de entrar e está mais fácil de sair para sair. Qualquer coisa que as pessoas querem sair. Qualquer coisa. Porém, essa igreja ali, ela guardava a palavra. Ela não negava o nome. Mesmo tendo pouca força, mesmo diante da adversidade, mas é uma palavra, uma igreja que guardava a palavra do Senhor. No versículo 9 ele diz: eis que farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e sabem que eu te amo, louvado seja Deus. O mundo precisa entender, irmãos, que nós estamos na presença dele, nós servimos a ele, é porque ele nos ama. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. As pessoas precisam reconhecer e se prostrar entendendo, dando a Deus a glória que nós estamos de pé. É porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor nos quer bem. Mas será que os nossos vizinhos que olham para nós estão vendo em nós o brilho de Deus? Você que tem seu vizinho, quantas vezes você evangelizou ele? Você já evangelizou seu vizinho? Já convidou para vir para a igreja? Ou você é aquele crente embutido, que ninguém sabe se é crente? Só vê você com Bíblia quando vem para o culto. O crente embutido. A Bíblia diz que a geração do mundo geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Precisamos nos manifestar, nos revelar com uma mensagem que salva, que liberta. A porta está aberta, irmãos. Temos aí o privilégio de evangelizar. Temos a oportunidade de evangelizar. Estamos vendo aí as heresias aí, homens aí com doutrinas do engano, com seita, de rua em rua, abordando as pessoas, entregando um livrinho. Inclusive eu pedi um. Esses eu parei, encontrei dois, eu liguei, vem cá, eu quero um livro desse, como é que eu faço para ter? Ou eu uma voz meio bolada, eu lhe dou, eu quero. Pedi o WhatsApp, eu dei. Só que eu dei outro WhatsApp. Deu o meu, não, você devia ficar no meu pé. Mora ali na casa, embaixo dele. Peguei o livro, para me dar
uma lida, está lá escrito, outro testamento de Jesus Cristo. Outro. Eu só conheço esse aqui. Esse outro. As heresias do engano estão tão patentes, irmãos, que a Bíblia diz, Paulo diz em Gálatas, se nós, ou um anjo do céu, descer e pregar outro evangelho, que não seja o que nós temos anunciado, seja anátema, maldito, não é algo puro, genuíno. O celular está falando aqui. Mas está aí com uma cara escancarada, outro evangelho, com uma mensagem boa, bonita. E ele disse, eu vou drogar uma folhinha aqui, para você ler em casa, me droga aí. Eles são espertos. Aí a folhinha que ele drogou, quando eu fui olhar, é a folhinha que ele falando do Pai e do Filho. Fala de Deus e de Jesus. Porque qualquer ímpio, por mais que não seja um cristão, mas jamais vai rejeitar uma palavra que fala de Deus e que fala de Jesus. É assim? Aí eles colocam primeiro essa mensagem para você ler, para você entender na sua mente que todo o contexto do livro é de Deus. Ali é uma porta que abre na sua mente para você entender que toda a narrativa do livro são doutrinas de Deus. Fala de Deus, é de Deus. Engano de Satanás. Engano. Igrejas estão aí, ó, abarrotadas. Tem uma que está recentemente aí, que é cheia de gente. Cheio de pessoas, mas por quê? No final do culto tem um cachorro quente, tem pipoca para as crianças. Se a gente fizer isso aqui, lota ou não lota de gente aqui? Lota. Isso já aconteceu há muito tempo atrás, há muito tempo de Jesus. Quando Jesus multiplicou o pão, era assim de gente. Jesus saiu, foi para o outro lado do mar da Galileia, a multidão foi atrás de Jesus, e Jesus disse, vocês querem o quê? Não, tu viesse para cá, tu dissesse para onde vinha, a Jesus disse, vocês estão atrás de mim. Não é porque vocês querem salvação, não é porque vocês viram milagres, não é porque vocês creem em mim, na minha palavra, vocês estão atrás de mim, porque eu enchi a barriga de vocês de pão e de peixe. Hoje não mudou não, irmãos. A mentalidade é a mesma do ser humano. Se fazer 10 cultos no mês, dando comer, os 10 cultos vai estar cheio de gente. Se fazer um, não der nada de alimento para essa vida, não vai ninguém. É uma isca, é uma estratégia? É, mas de certa forma está acomodando um pouco mal. Não vamos lá para tal igreja, porque lá, depois do culto, o lanche é bom, é bom. Vamos para tal igreja? Não, vai ter lá não, só tem palavra. E aí as pessoas vão para esses ambientes, irmão, e se sacrificam 1 a 2 horas ouvindo uma pregação da palavra, coisa que eles nem querem. Eu sei que pode acontecer que através disso ali Deus pode salvar, com certeza, Deus é poderoso. Eu não estou menosprezando aqui o trabalho dos irmãos, não. Paulo diz, uns prega por porfia, uns por interesse, contanto que seja pregado. Isso resultará em salvação. Glória a Deus, é melhor ter um ambiente desse do que ter um bar. Com certeza. Eu estou apresentando um exemplo, que às vezes, sem perceber, nós vamos mal acostumando o povo a não vir por conta da palavra, mas vir pelo que a igreja pode dar para essa vida. E quando o coxo da Porta Formosa olhou para Pedro e João, esperando dele alguma coisa, foi Pedro disse, olha para nós não temos nada, mas o que temos nós te damos. Levante ele em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós temos que ter para dar, é Jesus. Eu estava na casa do irmão, aí deu um encontro com as crianças, certas de crianças, lotaram. Aí eu disse, pode ter certeza que tinha comigo. Quando as crianças passou, o saco de irmão testemunho, um porquinho assim. Aí eu já vi, um chamou para lá, o outro, o pessoal rebolando dançando. Foi ou não foi, irmão? Foi. Infelizmente, meu irmão, que Deus tenha misericórdia, mas as pessoas querem o que enche a barriga. O que enche a barriga. Por isso, irmãos, que as poucas igrejas, que igreja só é uma, que é a de Cristo, os poucos ambientes que existem, que ele tem lutado para pregar o verdadeiro evangelho, não espere encher não. Se Deus quiser encher, ele enche. Ele é Deus, mas não espere não. Por isso, que por não acontecer a atuação poderosa do Espírito, como aconteceu antigamente, muitas igrejas têm usado de mecanismo da terra. É uma cama elástica, um pula-pula, um escorrego, uma pipoca, um sanduíche, um pouco de salsicha. Só não tem escuro.
Ah, isso atrai. Todo mundo gosta disso. Se eu fosse por eu também correr atrás disso. Mãe, hoje tem culto. Aqui é o que lá hoje? Sopa. Vai embora, vai. Eu vou precisando fazer janta. É essa. Felizmente, nós precisamos entender que Deus tem chamado para nós nos posicionar diante de um propósito que Ele tem para cada um de nós. Como essa igreja se posicionou, mesmo tendo pouca força, não negou o nome, guardou a palavra, soube aproveitar a oportunidade que Deus tinha colocado diante dela. E no versículo 10 ele diz: como guardaste a palavra? No versículo 8 diz o quê? Tendo pouca força, guardaste a minha? Aí no versículo 10 o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, louvado seja Deus. Olha só, o Senhor está ampliando que chegará um momento que haverá uma tentação, uma provação que vai tomar conta de todo mundo. Toda a raça humana passará por uma grande tentação e provação. E para a igreja daquela época, para a igreja dos dias atuais, para nós o Senhor diz: aqueles que guardam a minha palavra, aqueles que não negam o meu nome, aqueles que têm compromisso comigo, quando vir a provação, eu vou guardar cada um de vocês. E sabe que provação é essa que vai vir? Quem sabe? A grande tribulação. É a grande tentação que vai vir para tentar, para provar todo mundo. Porque será algo global. A grande tribulação será algo que será geral. Não só vai acontecer como hoje está acontecendo, não. Uma perseguiçãozinha no Afeganistão, no Islã, não. Vai ser geral. Onde houver um cristão, haverá perseguição. E para essa igreja, para nós, Deus disse: se vocês guardarem a minha palavra, a palavra da minha paciência ou perseverança, se vocês guardar, se vocês tiverem compromisso, o que vocês guardou, vai guardar vocês. Amém. O que vocês guardou, vai preservar vocês. Quando eu digo guardar, não é que talvez não sejamos perseguidos. Quando eu digo guardar, não é que talvez eu, se estiver lá, ou você, que talvez não sejamos mortos pela perseguição. É guardarmos de perder a nossa salvação. É o Senhor guardar em nós a certeza que ainda que viemos morrer por Cristo, ainda que não viemos negar o nome dele, mas há uma glória, uma coroa eterna guardada para nós. A perseguição vai vir, é certa, mas a palavra que nós guardamos hoje, ela nos guardará. Porque ela nos dá a convicção que a morte é só um momento, a tribulação é só um momento, mas o que está guardado para nós é uma vida eterna com Cristo. Amém? Versículo 11. Ele diz: é tanto que quando ele fala dessa tentação que há de vir, dá-se a entender que é uma grande tribulação, que no 11 ele diz: eis que venham sem demora. Eis que venham sem demora. Então o conselho: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem alguém interessado na coroa. Tem alguém que está interessado em que eu e você perca a coroa, a glória, a eternidade. Paulo diz, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, agora a coroa da justiça está guardada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vida do Senhor Jesus. E ele diz: guarda o que tens. O que é que você tem? É o carro que temos que guardar? É a casa? É o dinheiro? Não, tudo isso vai passar. É a coroa. Alguém está interessado? Guarda o que tem, para que ninguém tome. Você vai deixar o diabo tomar? Você vai deixar as coisas tomar o que Deus te deu? Você vai trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro? Você vai trocar um momento de euforia e alegria momentânea, um momento da presença do Senhor? Você sabia que já foi comprovado pelos estudos que existe uma área do cérebro qual ela libera serotonina, eu acho, que é o hormônio do prazer, do bem-estar.
E já foi comprovado que as redes sociais, ela produz, ela libera do cérebro da gente a liberar e produzir essa substância. Por isso que é tão prazeroso, irmão, ficar nas redes sociais. Por isso que é tão prazeroso pegar o celular e ficar. Não tem fim não, irmãos. Aquele negócio subindo, ó. Tem fim? Não tem fim. Gera prazer, bem-estar. Por isso que aquilo prende as pessoas. Por isso que prende, eu e vocês estão vigiados. Assim é os jogos eletrônicos. Ele vai na área do cérebro que libera essa substância, o qual traz o hormônio do bem-estar, do prazer, da satisfação. E se a gente não deixar, ele fica viciado. É como a droga, vicia, e você não consegue deixar aquilo, não consegue vencer, fica uma dependência. É igual um viciado em crack. Se ele não fumar o crack, se ele não cheirar o pó, ele tem as alucinações. O alcoólico, se ele não beber uma dose, o que é que ele fica? Se treme todo de uma vez. Eu vi um rapaz desse jeito, ó. O que é isso? Eu preciso de uma dose. Quando toma a dose, automaticamente, irmão, mesmo se acalma, dependência. Rede social é da mesma forma. Quando a gente fica sem elas, cria uma angústia, porque o cérebro já entende, eu preciso disso, eu quero isso. E gera essa dependência, esse vício. E quando tira isso de nós, quando a gente quer deixar isso, a gente fica, muitas vezes, porque irrita-se com facilidade. Se irrita com facilidade, se estressa com facilidade. A pessoa fica brava, fica arrogante. A pessoa xinga, fala alto, briga, ela quer briga. Por quê? Porque o que traz satisfação, que o cérebro libera, que através daquele vício, ela não está tendo. Faça essa experiência para você ver, se não é verdade. Nós temos que estar presos, irmãos, na palavra. Temos que guardar a palavra da paciência, porque guardando ela nos guardará no dia da adversidade. Amém? Amém. Versículo 12: a quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e que nunca sairá. Essa coluna que está aqui no meio, quem é que pode tirar ela? Levanta a mão. A não ser se a gente pegar uma rede e começar a quebrar, né? Mas ela está fixada, ninguém pode tirar ela daí. O Senhor, quando coloca esse exemplo, que quem vencer, que permanecer fiel, que permanecer com a minha palavra, eu colocarei como coluna no templo do meu Deus, e de lá jamais sairá. Ou seja, você vai estar eternamente vivendo para sempre com o Senhor da glória. E ele diz mais: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. O Senhor quer que nós venhamos ter uma identificação com o céu, com as coisas espirituais. O Senhor quer que a gente venha valorizar, viver o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê que ele começa dizendo: eu sei as tuas obras. Todas as cartas é assim. E ele finaliza cada conteúdo da carta dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já falamos aqui que quem tem ouvidos, ouça aqui é compreenda. Porque todo mundo vai ter ouvido, com certeza vai ouvir. A não ser que seja surdo, né? E dá acesso. Mas quem tem ouvido, claro que vai ouvir. Mas é quem tem ouvido, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Então, o desejo do Senhor não é apenas que você ouça essa mensagem, mas que você compreenda. Porque se você compreender realmente o que Ele quer trazer para você, sua vida vai ser diferente. Nossa vida será diferente. O nosso relacionamento com Deus será diferente. O nosso compromisso com a palavra será diferente. Amém, meus irmãos? Amém. Assim terminamos a carta de Filadélfia. Uma igreja que não recebeu repreensão, mas elogios e conselhos da parte do Senhor. E que nós possamos botar isso em prática. Se é para o Senhor nos corrigir, que Ele nos corrija. Se é para Ele nos dar conselho, que Ele nos dê. Mas que tudo seja para que de maneira nenhuma eu e você venham se apartar da presença do Senhor. Não deixe essa palavra cair no esquecimento. Não deixe o diabo roubar essa semente que está sendo semeada no seu coração.
Porque infelizmente no coração de muitos o diabo tem roubado. Infelizmente. E por isso que há uma incredulidade, há uma insatisfação em servir ao Senhor, não há um desejo de servir a Deus, não há um desejo de ler Bíblia, de orar, de jejuar, não há um desejo de chorar confessando pecados. É assim, assim. A nossa caminhada é assim. A nossa caminhada é assim. A gente está bem com esse que não cai. É assim. Quem viu aqui sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a gente está andando, não sabe o que espera na nossa frente, pensa que não, um escorregando, uma queda. Estou falando no campo espiritual. A gente acha que está tudo bem, não sabe o laço que o diabo está preparando. E se não houver uma vigilância, se não houver um cuidado, se não houver um guardar da palavra, a gente vai cair. O bom é que mesmo a gente caindo, a gente pode levantar, né? Pode levantar. Se pedir for só se levantar. Já levantou todo jeito, ninguém viu cair. Deve ter certo nessa caminhada. Caiu, meu irmão, deslizou, levou, o Senhor tem misericórdia, me ajuda, me sustenta, me dá força, me dá graça. Eu caí, mas não quero ficar caído não. Porque ficar caído é vergonha para quem está vendo. É vergonhoso para quem está vendo. Mas o Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que nos sustenta. Vamos guardar a palavra e Ele nos guardará em todo o tempo. Amém?